E aí, galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um Dark Day. E pra quem não conhece, o Dark Day é um quadro que eu tenho aqui no canal onde eu conto casos criminais, reais e sobrenaturais também, porque eu adoro. Se vocês quiserem, vocês também podem deixar o like de vocês, também se inscrever no canal se gostarem e também ativar o sininho das notificações. E também vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Insta, porque lá eu sempre tô postando coisas do tipo documentários, livros, sempre deixo vocês por dentro de tudo que eu também sei, né, porque eu também não sei de tudo. Por enquanto. E é isso, gente. Então vambora dar start no Dark de hoje. E no vídeo de hoje eu vou contar um caso pra vocês que ele é bem famoso, na verdade. E esse é mais um roteiro daqueles que eu consigo descobrir coisas que não são contadas por outros lugares. E são coisas bem legaisinhas, eu gostei e trouxe aqui pra vocês. Então, se vocês não conhecem, então vambora conhecer o caso da Michelle Von Amster. A Michelle Christine Von Amster nasceu no dia 2 de agosto de 1968 em São Francisco, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E o que sabemos é que ela era a irmã mais velha de 5 irmãs, provavelmente são elas a Kirsten, a Teresa, a Mary e a Andrea, e todas elas cresceram aos arredores de São Carlos, que fica no condado de São Mateus, ainda na Califórnia. E é importante dizer que a família delas tinha um certo grau de religiosidade, e eles eram muito devotos à Igreja Romana Católica. E agora começa uma parte meio complicada nesse caso, porque é a parte em que muito provavelmente influenciou em todo o resto da vida da Michelle, e também no final desse caso. Acontece que quando ela estava ali no ensino médio, e ela tinha por volta ali de seus 15 anos, entre os anos de 1982 e 1983, ela e a irmã dela mais velha, depois dela, a Kirsten, trabalhavam na reitoria da igreja de St. Charles, que também ficava ali em São Carlos. E essa reitoria era como se fosse o escritório da paróquia, então além delas trabalhando ali, também tinha uns padres que moravam lá, eram uns 2 ou 3 padres. E um dos padres que trabalhava lá era o Gregory Ingalls, que como vocês podem ver não era nada menos do que um pedófilo. E cometeu muitos abusos por onde quer que ele tenha passado ao longo dos anos. E obviamente, como as meninas trabalhavam ali na reitoria, o padre sempre estava por lá, então ele, dadas as circunstâncias, construiu um relacionamento com cada uma das meninas. Mas ele fazia algumas coisas estranhas, como, por exemplo, muitas massagens em lugares diferentes, muita passada de mão nas costas delas. Também gostava de dar muitos abraços prolongados nelas. Mas com a Michelle, o negócio foi um pouco mais fundo, porque ele chegou num ponto de dar beijos prolongados nela, e mesmo assim ela tentava sair desses beijos, mas ela não conseguia, ele segurava ela. Até que em determinada tarde, a Michelle estava em casa com o namorado dela, que era o Eric, o namorado dela da época, e esse padre chegou lá dizendo que estava visitando eles, e mais tarde também ele teria ali um jantar na casa da Michelle, mas ele foi um pouquinho mais cedo, quando só tava ela e o namorado. Só que aí, a Michelle e o padre ficaram sozinhos, e foi nesse momento que o padre Ingalls abusou sexualmente da Michelle. E mais tarde ela contou pro namorado dela o que aconteceu, e ele perguntou pra ela como é que ela suportou tudo isso, e ela disse que foi desmaiando. Ela literalmente desmaiou, e quando ela viu já tinha acabado tudo aquilo. E depois desse ocorrido, a Michelle tentou dizer pros pais delas o que estava acontecendo, mas tudo que eles entenderam é que ela se sentia meio desconfortável com algumas atitudes do padre, e também que ele agia de forma inadequada. Mas mesmo assim, os pais da Michelle decidiram ter uma conversa com o Ingalls, ver o que estava acontecendo, o que aconteceu com a filha deles. E obviamente ele, com aquele jeitinho todo carismático dele, todo charmoso, típico de pessoas dessa laia, acabou convencendo os pais dela de que, na verdade, ela só estava interpretando mal a situação. Ele disse que às vezes a Michelle se sentava no colo dele, e ele disse também que foi um erro ele permitir isso, e que isso não ia mais acontecer. Então ele conseguiu fazer a cabeça dos pais da Michelle todinha, colocando a filha deles como mentirosa na história. E esse padre, ele se julgava o dono da Michelle, e uma vez até teve uma situação que ela tava com o namorado dela, um novo namorado no caso, e ele simplesmente disse pra ela que o menino não prestava, que ele não era bom pra ela, e que era pra ela deixar ele. E ele chegou num ponto tão absurdo com tudo isso, que ele chegou até a encarar agressivamente o menino, então provavelmente, até onde se sabe, pode ter rolado umas porradas ali. Lembrando, gente, que tudo isso estava acontecendo na vida da Michelle e ela só tinha 15 anos. E com o decorrer de tudo isso, a Michelle muito provavelmente se sentiu traída pelos pais, porque eles preferiram acreditar num estranho do que na filha deles.
E foi nessa época que começaram a acontecer muitas brigas na casa da Michelle, então toda hora eles estavam brigando. E é nessa época que a família da Michelle se lembra de que ela mudou completamente, dando até um novo rumo para a vida dela. E lembrando que durante esse período ela estava ainda no ensino médio, e foi nessa época que se intensificou muito os desmaios. Então ela tinha desmaio absolutamente do nada. Então a mãe dela levou ela a vários médicos, e muitos médicos, e nenhum conseguiu resolver o problema dela. E a escola que ela estudava era Notre Dame High School, e essa era uma escola que era só para meninas. E foi aí que ela se formou no ano de 1986. E o que se sabe é que depois disso ela entrou no St. Mary's College, que era uma universidade em Moraga, ainda na Califórnia. E foi nessa época que o negócio desandou de vez. A Michelle começou a usar drogas, maconhas e muito álcool. E apenas 2 anos de estudo, ela saiu do St. Mary's College e se matriculou numa escola de belezas que a gente ainda não sabe qual é. Mas ela acabou interrompendo os estudos, isso porque ela descobriu que tinha câncer. Então ela literalmente estava sempre indo aos hospitais, principalmente no Hospital do Câncer de São Francisco. Mas depois de 1 ano de tratamento e muita radiação, ela finalmente conseguiu se curar. Só que não demorou muito e a Michelle, ela meio que readeriu ao estilo hippie, aquele lá que também, além de tudo, ela sempre estava fumando, bebendo e usando drogas. E até onde se sabe, né, nessa vibe nova da vida da Michelle, que mesmo assim ela estava usando lá os entorpecentes, estava nessa vibe mais de liberdade depois de tudo que ela passou, ela vivia viajando atrás da banda Grateful Dead em todos os lugares e só voltava para casa quando eles passavam na cidade de novo. E só uma parada histórica rápida, a cidade de São Francisco, na Califórnia, era o berço do movimento hippie, que é a famosa contracultura, que teve o festival Woodstock, Faça Amor, Não Faça Guerra. Inclusive essa banda Grateful Dead, que a Michelle seguia, era uma banda que nasceu ali no meio desse movimento hippie, mais ou menos ali no berço do movimento hippie, e eles viviam viajando, e a Michelle ia atrás deles. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esse tempo, sobre essa época, eu vou deixar aqui na descrição o link de um documentário que fala sobre essa época, que é uma época bem curiosa, inclusive que aconteceram também alguns casos de serial killers, como por exemplo do Manson, esse daqui que tá aqui atrás, que inclusive vai ter vídeo daqui uns dias aqui no canal, então já vocês podem se familiarizar já com esse tema, que logo mais também vocês vão ver aqui. E, obviamente, apesar da contracultura ter perdido força com o passar do tempo, isso porque muitos cantores participantes estavam morrendo de overdose. A Michelle estava ali no berço do negócio, logo tinha alguns pontos fortes ainda por lá e ela acabou seguindo isso. E o problema foi que a Michelle acabou se afundando cada vez mais nesse mundo, que os pais dela decidiram chegar num ponto de pedir para ela ou escolher ficar longe das drogas ou ir embora de casa. E ao decorrer de tudo que aconteceu, que a gente sabe aqui agora, ela decidiu ir embora de casa, então ela passou um tempo aí viajando com essa banda. E um fato curioso desse tempo é que uma vez a Michelle disse para um amigo dela que ela teria ido para a Europa, só que a mãe dela, a Bernadette, ela falou que não, que a Michelle nunca foi para lugar nenhum, mas a gente tem aquelas nossas dúvidas, por quê? Porque aconteceu tudo isso e os pais dela sempre tentaram acobertar tudo isso, tá? É comprovado pela irmã da Michelle que eles sempre quiseram acobertar tudo isso. E muito provavelmente ela tenha ido sim pra Europa, ainda mais porque ela vivia aí viajando atrás dessa banda. Então isso só reforça a tese de que os pais dela tentavam esconder tudo isso, até evitar falar sobre isso, mas que na verdade tem uma grande possibilidade de ela ter ido sim e nunca ter mentido, como algumas pessoas falam por aí na mídia. Mas foi só no outono de 1992 que a Michelle decidiu se mudar de vez para San Diego. Ela já tinha passado na cidade, ela gostou da vibe da cidade e ela decidiu se mudar para lá. Inclusive, lembra que eu falei para vocês que a Michelle tava nessa vibe mais de liberdade? Ela até fez uma tatuagem de borboleta no ombro para representar esse negócio de liberdade. E essa tatuagem é muito importante para mais tarde, então lembre dela. Inicialmente, ela alugou uma casa em Poinsettia Drive, que fica lá na região de Point Loma, mas ela não ficou lá por muito tempo. Logo depois ela acabou se mudando para Ocean Beach. Não era um lugar muito longe de onde ela estava, mas não era o mesmo lugar. E a verdade é que ela se mudou muito ao longo dos anos, desses 2 anos que ela ficou lá. E o fato é que ela sempre estava mudando o estilo da casa para qual ela estava indo, e muitos dizem que é pelo fato de ela tentar buscar aquele aconchego próximo daquela casa de onde ela foi criada quando era criança. Mas por fim, a Michelle acabou se mudando para um apartamento compartilhado com uma colega, mas agora ela se mudou para um bairro que era conhecido como Warzone, que era um bairro violento de Ocean Beach. Então, como o nome sugere, esse não era um bairro tranquilo.
Era um bairro que tinha muita droga, muita briga, mas o aluguel era barato. Então a gente daí já percebe que a Michelle levava uma condição de vida mais econômica. Até porque ela se sustentava com salário mínimo e ela estava ganhando mais ou menos 6,50 dólares por hora, então não era muita coisa. Até porque aparentemente ela estava economizando dinheiro para voltar para casa, isso porque uma das irmãs dela ia casar e ela ia ser a dama de honra, então ela estava economizando dinheiro. E quando ela chegou em San Diego, inicialmente ela foi trabalhar no Hammers, mas ela acabou não ficando por lá por muito tempo. Ela disse que estava sendo seguida e ela decidiu mudar de emprego. E ela estava falando que estava muito interessada em arte, então ela arrumou um emprego no estilo de uma papelaria, podemos dizer assim. E ela acabou indo trabalhar como balconista na Cabrillo Stationery and Office Supply. E ainda quando ela trabalhava no café, ela conheceu um cara chamado Edwin Decker, que era completamente apaixonado pela Michelle. E no dia 13 de abril, ele conseguiu convencer ela a tomar uns drinks com ele no local onde ele trabalhava. Mas então eles saíram para comprar cerveja e cigarro, mas no meio do caminho eles decidiram ir pro apartamento do Edwin. Só que no meio do caminho, o segurança do bar onde ele trabalhava encontrou eles e ele tava chorando porque ele tinha acabado de ser demitido. Então ele pediu para passar a noite ali com eles dois. Obviamente o Edwin não gostou muito, mas os dois aceitaram. E ele até chamou o segurança de estraga-prazeres depois, porque ele tava atrapalhando ali o momento do Edwin com a Michelle. Mas de todo caso, eles ficaram ali a noite toda. E quando foi por volta das 5 da manhã, a Michelle decidiu pedir um táxi para voltar para casa. E o Decker ficou totalmente apaixonado pela Michelle e ela disse que ligaria para ele. Então ele ficou esperando ela ligar para ele, mas ela nunca ligou e essa foi a última vez que os dois se viram. E no dia seguinte, dia 14 de abril, a Michelle já tinha um compromisso marcado com a amiga, a Coco Campbell, que ela tinha por volta de uns 20 anos na época. E ao que tudo indica, as duas foram pro Jack Murphy Stadium, no show da banda Pink Floyd, que muito provavelmente elas queriam muito ir, mas quando elas tinham chegado lá, infelizmente, parece que o ingresso era errado e elas não conseguiram entrar, então elas decidiram voltar para casa. E na volta, ali no meio do caminho, perto de um pier da Newport Avenue, e a Michelle pediu para descer, ela disse que ela ficaria por ali. E a Coco acaba deixando ela, que ela sabe que a Michelle era uma pessoa que gostava de andar ali à noite, não era um problema para ela. E também que ela não estava muito longe de casa, ela estava mais ou menos 6 quarteirões. Então a Coco deixa a Michelle ali na Newport Avenue por volta das 8 da noite. E ela lembra que a Michelle estava vestida com uma blusa verde. E essa foi a última vez que a Michelle foi vista. Depois disso, ninguém mais viu a Michelle. Ela não voltou para casa no outro dia. Ela desapareceu. E no dia seguinte, era uma sexta-feira, dia 15 de abril de 1994, dois surfistas, o David Corrier, que tinha 20 anos, e o William Dostal, de mais ou menos 30 anos, estavam aos arredores da praia de Sunset Cliffs por volta das 3 da tarde, até que o David viu uma meia dúzia de gaivotas empoleradas e bicando alguma coisa, e também tinha muita algas. Inicialmente até poderia ser arenito, isso porque a praia de alguma forma era ligada ao Oceano Pacífico e nessa ligação envolvia o arenito, que nada mais é do que uma rocha sedimentar, e às vezes aparecia pedaços dessa rocha por lá, então poderia ser, mas o David viu as gaivotas em pé na água, bicando alguma coisa, viu que não era normal, e ele chamou o William, que ele até estava mais perto da coisa do que o David, e quando eles chegaram mais perto, viram que a coisa estranha era um corpo sem vida. Então eles ligaram para o salva-vidas às 3h18 e às 3h24 eles chegaram no local. E esse, infelizmente, era o corpo da Michelle, mas até então ninguém sabia. Então eles tinham um cadáver e eles não sabiam nada sobre ele, o que tinha acontecido. Mas primeiramente fizeram uma examinação no corpo para ver o que tinha acontecido e o primeiro médico legista a examinar foi o Robert Engel. Então o corpo foi encontrado na praia de Sunset Cliffs por volta das 3 da tarde. Era um corpo de mulher, ele estava completamente pelado, tinha só uma pulseira de bronze e 2 anéis, e ele foi encontrado de bruços e com olhos abertos, com vários machucados e a parte da perna direita faltando. Além disso, não foram encontrados roupas ou documentos perto do corpo, e por isso também continuou desconhecido. E uma das coisas que o médico descobriu foi que o corpo não estava na água há muito tempo, mas ele deu a causa da morte como desconhecida. E é nessa parte que os salva-vidas entram com uma teoria, que foi a que perdurou por muito tempo. Os salva-vidas, eles comentaram que muito provavelmente teria sido ataque de tubarão e que com quase toda certeza foi ataque de tubarão. E o médico legista abraçou a ideia e passou essa ideia adiante, até mesmo para o outro médico legista.
E no dia 16 de abril de 1994, o legista de San Diego, o Brian Blackburn, ele fez a autópsia formal do corpo. Ele constatou que o corpo estava com a região do rosto na carne viva, estava com arranhões, contusões e hematomas. O pescoço e costelas estavam quebrados, partes das nádegas só tinha tecido e ossos quebrados, a pelvis tinha sido despedaçada, a perna direita sumiu a partir da metade da coxa, tinha areia de praia na boca, fossas nasais, garganta, estômago e pulmão. E tudo isso indica que teve muita força envolvida nisso e que ela estava viva quando tudo isso aconteceu e ela acabou morrendo depois de sangrar internamente e por fim se afogar. E é importante dizer que apesar de tudo, não foram encontrados nem drogas e nem álcool no corpo da Michelle. E o veredito final do Blackburn foi que ela foi atacada por um grande tubarão branco. E o detalhe que choca as pessoas é que o Blackburn ele nunca viu ao vivo como era uma pessoa vítima de um ataque de tubarão. E já envolvendo uma teoria dentro disso, as pessoas pensam que o Brian estava se baseando no filme Tubarão de 1975, que foi muito visto e fazia muito sucesso. E no filme tem uma cena que lembra o que aconteceu com a Michelle, que é uma jovem amante de diversão. Ela decide nadar nua à noite e acaba sendo estraçalhada pelo tubarão. A bolsa da Michelle foi encontrada um bom tempo depois, e isso foi a mais ou menos 2,5 km do corpo. E o casal que achou disse que a bolsa estava ali a céu aberto, como se alguém tivesse colocado ela ali e esquecido dela. E esse local era um local muito movimentado, então meio que qualquer um poderia ter visto, poderia ter pego, ainda mais numa sexta-feira. Então fica meio duvidoso se realmente foi a Michelle que deixou a bolsa ali antes de ir pra praia e nadar. E dentro da bolsa só tinha um maço de cigarro, algumas maquiagens, a carteira de motorista e $27 e uns trocados, só isso dentro da bolsa. E as roupas da Michelle, inclusive aquela blusa verde que a Coco falou, nunca foram encontradas. E nem mesmo vestígios das roupas foram encontrados. Nada, sumiu, desapareceu. Mas na época que acharam a bolsa, eles ainda não sabiam quem era a Michelle, mas a bolsa só foi encontrada depois que eles já sabiam de quem era o corpo. E como eles fizeram para encontrar de quem era o corpo? Ainda lá no dia 16, eles noticiaram no jornal. O Blackburn ele fez a autópsia da Michelle e no Jornal da Noite começou a passar os enunciados falando que queriam descobrir quem era a Michelle e tudo mais. Tudo que eles tinham é que era uma mulher que aparentava ter 20 e poucos anos. Ela tinha cabelos castanhos, um físico magro e tinha uma tatuagem de borboleta no ombro. Infelizmente, no Jornal da Noite, a Denise Knox estava assistindo o noticiário, ela viu as informações e ela pensou, eu tenho uma funcionária com essas mesmas descrições e ela não foi trabalhar nem hoje e nem ontem. E essa funcionária era a Michelle. Então ela liga para as autoridades para informar que tinha uma funcionária e que ela se encaixava em todas essas descrições, mas os legistas já estavam cansados de tanto ver trote, de tantas pessoas falar tantas coisas e não era, na verdade, não conhecia, não sabia de quem era. Então ele pediu umas informações mais específicas para ver se ela realmente conhecia a Michelle. E ela disse que a Michelle não gostava de depilar algumas partes do corpo e foi aí que eles confirmaram que era ela. Então o médico viu que ela realmente sabia quem era e ele chamou ela para ir reconhecer o corpo. Então a Denise vai até o necrotério de Keene Mesa, acompanhada de um gerente da loja, e eles chegam lá no período da manhã do dia 17. Chegando lá, a Denise não conseguiu ir ver o corpo da Michelle, então eles decidiram tirar uma foto Polaroid, mostraram para ela e foi aí que foi confirmado que era o corpo da Michelle Von Emster, de 25 anos. E a Denise lembra que aquilo foi um pouco estranho para ela, porque quando ela olhou a foto, ela viu que a Michelle parecia estar um pouco pacífica, o que era bem estranho. E o tio da Michelle acabou levando a notícia para a família deles lá em São Carlos. No entanto, agora eles já sabiam quem era, de quem era aquele corpo, quem era aquela pessoa, mas a causa da morte continuou sendo ataque de tubarão, ou seja, acidental. Só que muita coisa não se encaixava em um ataque de tubarão, então é aí que entra na história os especialistas de tubarões e a comunidade que estudavam e entendiam de tubarões. E eles estavam dizendo que não tinha a possibilidade de ser um ataque de tubarão. E o primeiro grande nome que foi ao debate foi o Ralph Kohler, que era especialista em tubarão branco e fundador da Shark Research Committee. Ele disse que a fratura na perna não condizia com o ataque de tubarão branco,
já que a fratura do tubarão branco sai limpa e no caso da Michelle estava semelhante a uma diminuição de bambu com uma faca e que para um osso ficar desse jeito teria de ser torcido com muita força. A segunda inconsistência é a areia encontrada na boca, fossas nasais, garganta, estômago e pulmão da Michelle. Para isso, o rosto dela teria de ser sido empurrado com muita força na areia e ela teria que ter respirado bem fundo. E para começar, isso não faz parte do comportamento do tubarão branco. Ele não pega as pessoas e arrasta para o fundo. E se ele tivesse mordido a perna dela e arrancado como supostamente arrancou, teria cortado a artéria femoral e ela teria sangrado até morrer em pouco tempo. Ou seja, ela não estaria viva para respirar fundo e inalar tudo aquilo de areia. A terceira coisa foi a gota d'água para o Collie, quando ele ficou sabendo que não foi encontrado dentes de tubarão branco e nem marcas de dentes de tubarão branco. Depois, indo atrás de mais respostas, o Brian falou com Richard Rosenblatt, que era presidente do departamento de pós-graduação e professor de biologia marinha na Scripps, que era o Instituto de Oceanografia. O Richard chamou o dentista Florence para explicar melhor o porquê do não para o Brian. Para começar, o tubarão branco poderia pesar 5.000 quilos e tinha uma mordida comparável com a de um Tiranossauro Rex. Sendo assim, só ele teria força suficiente para arrancar a perna dela, e no meio disso ele deixaria marcas e pelo menos um dente. E como o Collie já tinha falado, só com isso já dava para determinar o tamanho dele. E outra coisa que o Richard disse é que esse comportamento de caçar à noite não faz parte do comportamento do grande tubarão branco. Isso porque as retinas dele são ativadas com a luz, então é meio difícil ele enxergar à noite. E além disso, o Collie também já tinha dito que era impossível um tubarão branco ter estado a menos de 80 km de distância da Michelle. E quanto às outras partes do corpo mordidas, inclusive a tatuagem de borboleta que estava sem uma asa, poderia ter sido ocasionadas por mordidas de tubarões azuis. E também era discutido o fato de que os tubarões azuis poderiam ter feito isso com ela, mas isso é outro caso impossível de ter acontecido. Apesar das marcas de dentes que foram encontradas na região abdominal da Michelle fossem de dentes grandes, elas eram bem superficiais. A Michelle era uma mulher magra, ela pesava em torno de 52 quilos e a mordida encontrada aqui na gordura dela era bem superficial, só pegava a camada de gordura mesmo e ela não tinha muita, então não tinha como ter sido eles. E também não faz parte do comportamento de tubarões azuis se alimentar do corpo de um ser humano vivo. E nem mesmo crescer tanto ao ponto de poder fazer tudo isso com a Michelle e quebrar a perna dela. Então eles são muito pequenos para isso, não dá, eles não têm força para esse tipo de coisa. Ou seja, em outras palavras, no máximo os tubarões azuis se alimentaram do corpo dela, dos restos mortais ali quando ela já tinha morrido, mas eles não mataram e nem mesmo arrancaram a perna dela. E outra coisa é que achar um tubarão branco é bem difícil, não é uma coisa fácil. Isso porque na época eles discutiam sobre o tubarão branco estar em extinção, porque já não existem muitos tubarões brancos, né? Já são poucos, é bem escasso o número de tubarões brancos, mas na verdade só em 2015 que ele realmente foi entrado na lista de espécies ameaçadas de extinção. Mas, de todo caso, não era nem um pouco fácil achar um tubarão branco. Inclusive, algumas pessoas vendem partes dos tubarões para outras pessoas comerem e é um valor muito alto justamente porque é difícil encontrar para tirar as carnes deles para as outras pessoas comerem. E mais uma coisa que eu disse para vocês foi que ela foi encontrada nua. E na verdade, se vocês forem parar para analisar, muitas coisas que aconteceram com a investigação durante todo esse período foi muito negligenciada tudo. E inclusive essa aqui pode deixar vocês um pouco revoltados. O Brian Blackburn, na hora que ele encontrou o corpo da Michelle e foi fazer a autópsia, ele não fez análise para ver se ela tinha sido abusada sexualmente e nem fez análise para ver se foi encontrado sêmen no corpo dela. E também ele não analisou a temperatura do fígado da Michelle, que poderia determinar quanto tempo a Michelle ficou na água. E outro fato é que é raro acontecer ataques de tubarões na Califórnia, e em San Diego em específico, até onde se sabe, só aconteceu 1 ou 2 vezes, não mais do que isso. Então é muito difícil acontecer. E apesar de ataque de tubarão ter sido o veredito oficial das autoridades, até hoje os especialistas em tubarões não registraram o caso da Michelle como sendo ataque de tubarão, isso porque não tem provas a favor disso. Então, com todas essas inconsistências, fica a dúvida, será que realmente foi um tubarão branco que atacou a Michelle, ou até mesmo um tubarão azul? E também vale lembrar que decidir que realmente foi ataque de tubarão não explicam muitas coisas nesse caso.
E na época eles até colocaram um investigador, o Mark Huller, e ele disse que na época tinha muitas informações falsas rolando, muitos trotes, e depois que o legista deu a causa oficial da morte, ele acabou abandonando o caso e deixando tudo para os legistas. E foi isso. Agora eu vou falar para vocês as teorias que tem acerca desse caso, de quem não acredita que foi um tubarão. E eu só vou falar das mais apontadas. Existem um monte de teorias, mas eu só vou falar das que o povo mais falam, das que mais tem gente que acredita. Então, vamos lá. E vamos começar pela menor teoria, que é a teoria 1. Nessa teoria, as pessoas dizem que a Michelle caiu de um penhasco. E analisando todo o contexto e detalhes, poderia até ser. Mas se fosse o caso, isso mataria ela com certeza, causaria muitas lesões nela, ossos quebrados e estraçalharia a cara dela. Mas não arrancaria a perna dela, principalmente do jeito que arrancou. Então essa teoria é um pouco improvável. Será que a Michelle realmente caiu de um penhasco? A teoria 2 diz que ela muito provavelmente se afogou. A Michelle era uma pessoa que ela gostava muito da água, daquele local. Ela até ia meditar lá antes do trabalho, ela sempre antes de trabalhar passava lá para dar uma meditada. E também nadar nua não é uma coisa que a Michelle não tenha feito. Tanto aquele Edwin que eu falei para você, ele já viu a Michelle falar para ele que gostava de nadar nua. E também o salva-vidas, um determinado salva-vidas que não quis se identificar. Ele disse que a Michelle já nadou nua e ele viu ela nadando nua. Ele falou que na verdade ele não conhecia ela na época, mas olhando as características que ele lembra e olhando a de agora, era ela. Então estar naquele lugar não era um problema para ela e nem nadar nua era um problema para ela. Então, segundo os legistas, a Michelle teria entrado no mar por volta da meia-noite. Só que isso não bate muito porque era uma noite nublada, sem lua, sombria. E tava muito frio, tava aproximadamente 60 graus Fahrenheit, que em Celsius dá mais ou menos 15 graus. Só que aí, para explicação disso, essa teoria diz que o salva-vidas, ele já viu a Michelle nadando nua. E quando ela tava nadando nua, lá no fundo do oceano, onde ela tava ali, naquela região que ela tava muito frio. E é uma região que geralmente fica uma temperatura mais baixa. E tanto que nesse dia até ele tava usando roupa de, sabe, de roupa térmica, eu acho que é assim que fala, ele tava usando, e ela não, ela tava ali de boas, pelada, no meio do friozão, e tava tudo bem pra ela. Então essa teoria diz que ela entrou na água, ela acabou se afogando. Mas aí entram as controvérsias. Será que ela realmente foi nadar? Porque tava muito frio, mesmo ela sendo acostumada com uma temperatura até mais baixa, mas tava muito frio naquele dia. Tava 15 graus Celsius, como vocês puderam ver. E também ela gostava, assim, de nadar, mas ela tinha uma roupa de mergulho no apartamento dela ali perto. Então, ela poderia ter usado aquela roupa de mergulho também, que era uma opção, se ela quisesse nadar. Então, será que a Michelle, ela entraria pra nadar assim, pelada, naquele frio, tipo, sem nada, sem ninguém, sozinha? E também, será que ela usaria joias pra nadar? Por que ela usaria joias? Entraria na água com joias? Será que ela entraria? E sem contar que o casal que encontrou a bolsa da Michelle, eles disse que não imaginam a Michelle andando ali sozinha à noite. É um lugar bem sombrio, eles falaram, tipo, eles não imaginam ela sozinha andando ali à noite. Então, será que ela realmente foi inventar de nadar à noite e aconteceu o que aconteceu? E será que nadar à noite, acontecer aquilo, explica todo o resto da perna faltando, os hematomas, as contusões, tudo o que aconteceu com a Michelle? Será? Não sabemos. Coloca a opinião de vocês aí embaixo. E agora vamos para a terceira teoria. Essa teoria afirma que a Michelle se suicidou. Mas é uma teoria que também não faz muito sentido. Será que ela realmente se suicidou? Ela estava com planos para o futuro. Ela estava juntando dinheiro para ir para o casamento da irmã dela ser dama de honra, que seria em agosto. Será que ela realmente teria feito isso com não só esses planos, mas com outros planos que ela estava em mente, assim do nada? E será que isso explica todo o resto que aconteceu? E agora vamos para a teoria 4 desse caso. Essa é a teoria mais famosa, mais conhecida, junto com a do tubarão. É a teoria que as pessoas mais apontam, mais falam que é verdade, inclusive eu acredito. Então vou mostrar ela aqui para vocês agora. E essa quarta teoria, ela diz que a Michelle acabou sendo assassinada. E o primeiro suspeito não é bem oficialmente suspeito, é o Edwin Dicker, aquele lá que era apaixonado pela Michelle. E ele gostava muito dela, então ele queria muito ter algo com ela. Mas tudo isso que ele sentia por ela não parecia ser recíproco da parte dela. Então será que ele cometeu um crime passional?
Não sabemos. Inclusive, esse Edwin, ele fez um livro de poemas, onde ele escreveu um poema exclusivo para Michelle. Eu vou deixar esse poema aí para vocês verem, analisarem com os olhos de vocês o que vocês acham, porque é um pouco estranho, tanto o nome quanto a leitura do poema. Eu vou deixar aí para vocês analisarem com carinho. Mas, de todo caso, ninguém sabe se ele realmente foi envolvido com isso, se ele realmente tem alguma coisa a ver. O segundo suspeito diz respeito a um homem que andava de moto. Lembra que eu falei pra vocês que a Michelle saiu do emprego do café dizendo que estava sendo perseguida? A descrição que ela dava desse homem é que era um homem, se eu não me engano, todo de preto, que andava de moto, e ele vivia perseguindo ela. E o mais estranho de tudo isso é que uma vez esse homem, na verdade a gente não sabe se é esse homem, mas com as características desse homem, entrou na loja onde a Michelle trabalhava, que era uma loja de papelaria. Ele tava com a autópsia da Michelle ali na mão dele, e ele tirou inúmeras cópias. A Denise achou aquilo muito estranho, porque nem ela tinha visto a autópsia. Foi aí que ela acabou imprimindo uma a mais pra ela e guardou pra ela. Mas, tipo, ele tinha autópsia, que é uma coisa que não é simples assim pra você conseguir. E ele imprimiu inúmeras cópias da autópsia, tipo, pra que ele faria isso? E foi muito estranho, muito estranho. E ele batia com as características que a Michelle dizia do homem que perseguia ela. Será que foi esse homem que pegou a Michelle e fez alguma coisa com ela? Não sabemos também, mas é uma teoria a se pensar. Agora, a última, não digamos pessoa, mas talvez um grupo de pessoas que poderiam ter feito algo com a Michelle, ou pelo menos alguma pessoa desse grupo. Os amigos da Michelle disseram que ela se envolveu com uma gangue barra pesada, com o povo barra pesada, lá de Ocean Beach, e a gente sabe que ela morava ali num bairro que já era perigoso, então provavelmente esse povo era desse bairro. E esse povo, ele gostava de ficar ali no pier da Newport Avenue, e foi perto desse pier, se vocês se lembram bem, que a Michelle desceu. Então ela provavelmente conhecia esse povo conhecia ela, muito provavelmente isso é verdade. E curiosamente, esse grupo era um daqueles grupos que participavam da contracultura, né? Daquela manifestação contra as autoridades na década de 60, ali mais ou menos, né? Contra a cultura, que eu falei pra vocês que a Michelle veio de uma cidade muito próxima do berço disso. Então, isso meio que faz todo sentido, a gente sabendo ali do passado da Michelle, e ela se envolver com esse povo, que também era participante da contracultura, muito provavelmente, e que ela... Por que eu falo muito provavelmente? Porque, assim, o que estava dizendo lá, na verdade? Estava dizendo que eles manifestaram contra a guerra do Vietnã que estava acontecendo. Isso eu me lembro bem das aulas de história. Isso aconteceu, mas aconteceu ali com aquele povo da contracultura, tanto que esse foi um dos motivos do festival de Woodstock, da contracultura ter acontecido e tudo mais. Então, por isso que eu falo que eles são participantes, entendeu? Porque eu acho que é isso mesmo, gente. Se não for, vocês podem me corrigir à vontade aí nos comentários. Eu fixo o comentário de quem souber a verdade. Voltando pra cá, de todo caso, a gente sabe que ela já era envolvida com isso lá em São Carlos. Então, é mais do que visível que ela poderia se envolver também ali em San Diego. E o que provavelmente aconteceu. Então pode ser que o grupo, alguém do grupo poderia ter pegado ela, feito algo com ela. E isso explicaria muitas coisas que aconteceram nesse caso. E sem contar que no artigo lançado na época que eu li, o escritor disse que ela estava com hematoma aqui na região do nariz. E o que poderia ter sido proveniente de um soco dado nela. Então alguém deu um soco na cara da Michelle. E isso pode ter um pouco a ver também com esse grupo aí. Não sabemos por qual motivo o grupo poderia ter atacado, mas tem muitos motivos a ser pensados. Mas a verdade é que a gente não sabe de nada, porque se vocês forem parar pra pensar, a situação, a investigação foi muito negligenciada, tiveram muitos erros. Infelizmente, então a gente não tem ideia do que realmente aconteceu com a Michelle, a gente só sabe disso. Então é isso, gente. Vocês podem deixar aí nos comentários a teoria que vocês acham. O que vocês acham que aconteceu com a Michelle? Se vocês têm uma nova teoria, se sabem de alguma coisa mais sobre esse caso. E deixar aí nos comentários também. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Beijos e até a próxima, gente. Tchau!